nós não criamos uma infraestrutura amigável para fazer pesquisa. A gente investe nas pessoas, e aí quando chega na hora de você receber esse investimento de volta para a sociedade, falta o resto do envolvimento que vai transformar aquilo em conhecimento, em economia, em inovação e tudo mais. Olá a todos e a todas que nos ouvem e nos veem nesse nosso FIS Talks. Eu sou José Vilar e hoje nós vamos entrevistar uma figura muito especial por esse nosso programa do Fórum Inovação Saúde. Cláudio Lenz, é um prazer estar aqui conosco nesse nosso FIS Talks. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Viu? Como foi a sua iniciativa de formular aulas práticas para os alunos em casa, remotamente, já que as universidades, até hoje, elas estão com as suas atividades presenciais suspensas, e você teve muita criatividade de fazer uma coisa simples para que os alunos pudessem não perder a sua rotina, e mais do que isso, não perder o seu entusiasmo pelo ensino. No Instituto de Física, a gente serve a todas as engenharias e a todo o Centro de Ciências Materiais da Natureza, quer dizer, a gente serve quase 2.000 alunos por semestre, com cursos experimentais. E a pergunta é, o que vamos fazer? Vamos ficar paralisados ou vamos dar um exemplo didático, né? Um exemplo didático de adaptação, de adaptabilidade. Se os alunos na universidade não aprendem um exemplo de adaptabilidade, que espécie de curso a gente está dando na universidade para eles? A gente está dando um curso meramente técnico, né? Só de conhecimentos técnicos, e não é isso que a universidade e que o nosso ensino deveria ensinar. Ele tem que ensinar você a se ver diante de situações e procurar soluções. Então, a gente deu esse exemplo de adaptabilidade, foi difícil convencer as pessoas, convencer os alunos, convencer os professores, mas a diretora do Instituto deu todo apoio, a gente montou nas várias equipes, né, cursos com kits que os alunos faziam em casa. Então, só para te dar um exemplo, os cursos iniciais têm a ver com a ideia de incertezas, como é que eu faço uma medida, né, de um comprimento e qual é a incerteza nessa medida, né, ver objetos caindo, medir a gravidade, né, medir a gravidade por pêndulos, medir colisões, sistemas massa-mola, oscilações, tá certo? Então, os cursos iniciais, a gente conseguiu fazer kits baseados em coisas caseiras. Os alunos usaram o seu celular, que tem uma série de sensores, tá certo? Usaram mola de espiral de caderno. Então, os alunos pegaram literalmente o seu caderninho, tiraram a espiral e fizeram a mola, aprenderam a calibrar essa mola a partir de moedas, que são ótimos padrões de massa, né? E usando copos com água, com marcação. Então, foi um curso assim muito interessante, que os alunos, cada um teve que achar a sua solução para montar o experimento e tirar os dados, tá? Isso a gente já imaginava, primeiro, ia gerar muito mais protagonismo por parte dos alunos, eles iam ter que se virar mais, que é a ideia do curso experimental, né? Isso gerou efeitos colaterais do tipo, a aluna chegou, né, ela deu testemunho que ela teve que pedir ajuda à mãe, a outra pediu ajuda ao pai, a outra disse, eu no meio da pandemia estou me sentindo como Newton, né, lá na peste negra, né, que Newton ficou isolado na fazenda fazendo experimento, ela disse, eu estou descobrindo física no meio de uma pandemia, né, como estou me sentindo Newton, né? E aí, outros dois cursos, a gente fez, era um curso de ótica, e aí a gente já fez um kit, a equipe desenvolveu um kit baseado em laser pointer e lupas e tal, para a pessoa fazer, e foi bacana, tiveram alunos que foram muito além do que foi pedido nos experimentos, porque eles começaram a achar aquilo, né, interessante e divertido. E o outro curso, no qual eu estava marcado para dar aulas, que era o curso de circuitos, né, de resistores, indutores e capacitores, a física, né, de circuitos elétricos, né, para esse semestre era o curso que eu iria dar. Aí eu desenvolvi um osciloscópio à base de um microcontroladorzinho, um Arduino, e os alunos, então, é um kit barato que os alunos fazem em casa todos os experimentos que eles fariam e um pouco mais do que eles fariam presencialmente na universidade. Então, na verdade, a gente pôde oferecer, né, curso
cursos experimentais, mão na massa, onde os alunos realmente fazem as montagens, fazem as medidas, analisam os dados, fazem ajuste de curva, ou seja, eles passam por todo o processo de errar, de tentar fazer de uma maneira, de aprender. Então, foi muito rica essa experiência. E os depoimentos são muito interessantes dos alunos. Muito bom, muito criativa e muito produtivo tudo isso. Na área da medicina, a física ajuda muito. Então, esses pequenos movimentos que os alunos fizeram lá no curso básico, aquilo vai se desdobrando em entendimentos que são gigantescos e que levam a coisas formidáveis. Por exemplo, o PET scan, que é um método de diagnóstico de tumores, onde você utiliza a física como base de tudo. Utilizando o exemplo do PET scan, nos mostre para todos nós de que forma a física contribui decisivamente para o conhecimento geral da humanidade. Isso é uma ótima pergunta, né? Focando na área médica e biomédica, né? Interessante. A física, por exemplo, raio-x, né? A invenção do raio-x, né? Então, um feixe de elétrons que vem, perde energia, emite essa onda eletromagnética que é numa energia muito alta, portanto, ela penetra tecidos, né, soft, né, tecidos moles, tecidos de baixa densidade, né, e não penetra ossos. Então, você faz com uma chapa, você consegue fazer imagem de raio-x. Isso aí foi quase um milagre, né, na medicina, a invenção do raio-x, e você poder ver através do corpo, através do raio-x, né. Depois, outro exemplo fantástico da física na medicina é a ressonância nuclear magnética, né, onde você usa o fato, né, dos núcleos terem spin, que é um dipolozinho magnético, é um imãzinho, os nossos átomos. O elétron tem um ímã mais forte e os núcleos têm um ímãzinho bem fraquinho. E a gente consegue, usando esses campos magnéticos e bobinas, né, ver, por exemplo, onde é que está a concentração de hidrogênio no nosso corpo, por exemplo. Então, você consegue fazer essas imagens formidáveis de ressonância nuclear magnética, né, MRI, que é ressonância de imagem, né, ou fazer, por exemplo, e ver, por exemplo, menisco quebrado, ver várias coisas dentro do seu corpo, né, com detalhes, nessa imagem de tomografia que você faz em 3 dimensões, né. O raio-x também se faz tomografia, né, e hoje em dia tem uma outra tomografia que é extremamente importante para câncer, por exemplo, que se chama PET scan, né, como você mencionou, que é Positron Emission Tomography, que é tomografia por emissão de pósitron. E o que é o pósitron? O pósitron é o antielétron, é a antimatéria do elétron. Então, o elétron, a matéria normal, o elétron é negativo. Para um átomo mais simples de hidrogênio, você tem o próton, que é positivo, e o elétron está ligado ao próton. Existe todo um outro universo de antimatéria que a gente fabrica, por exemplo, nos aceleradores ou com material radioativo. Então, existe, por exemplo, o antielétron, que é um elétron positivo, que foi chamado de positron, e existe, por exemplo, o antipróton, que é um próton negativo, por exemplo. Eu trabalho estudando exatamente esse anti-hidrogênio lá na Suíça, no acelerador, lá no CERN, né? Mas o interessante é o seguinte, que as leis básicas da física dizem que quando a matéria encontra a antimatéria, ela se aniquila, né? E quando o elétron encontra o pósitron, quando o pósitron encontra o elétron, eles se aniquilam, se eles vêm em baixas energias, tá? Eles têm uma quantidade de movimento muito pequena. Então, eles vão se aniquilar emitindo puramente energia, puro fóton. Fóton é onda eletromagnética. E essa, né, a massa é muito grande do elétron. Que fóton é esse? É um fóton, quando eles se aniquilam, eles emitem um fóton chamado de raio gama, que é uma energia acima do raio-x, a qual nós somos praticamente transparentes, tá? Então, o que acontece? Esse exame de PET scan é um exame muito interessante, onde, por exemplo, você quer detectar um câncer, o paciente tem um tumor cancerígeno no cérebro. Então, você deixa o paciente em absoluto repouso e injeta nele um açúcar que foi modificado, que tem um átomo radioativo, em geral é flúor 18. Esse átomo, ele vai decair, esse núcleo vai decair e vai emitir um antielétron. Quando o paciente tomou esse açúcar em absoluto repouso, depois de alguns minutos, esse açúcar, por conta do fato do tumor cancerígeno ter um metabolismo muito forte, ele vai
buscar todo o açúcar que está no corpo. Então, esse açúcar se concentra nesse tumor cancerígeno e lá o flúor vai decaindo. Então, de vez em quando, decai um flúor, né, desse açúcar. E quando ele decai, ele emite o pósitron, o antielétron, que imediatamente está dentro do seu cérebro, ele encontra o elétron. E eles vão se aniquilar e vão emitir raios gama. Mas como é que emite esses raios gama? Tem que ser pelo menos em 2 fótons de raios gama, um de costas para o outro, de forma que a quantidade de movimento vetorial, quando eu somo esses 2 vetores idênticos em direções opostas, dá 0. É um princípio da física que é conservação de momento, princípio muito básico, né? Aí o que acontece? Esses 2 raios gama saem do cérebro do paciente, um de costas para o outro, e você está dentro de um tomógrafo cheio de cristalzinho, que quando passa esse raio gama acende uma luz. E aí tem um detetor para cada cristal, então o computador registra, nesse instante acendeu a luz desse cristal e acendeu a luz desse cristal. Portanto, aquele pósitron, aquela aniquilação do antielétron veio desse raio. Aí o computador traça esse raio. Daqui a pouco um outro flúor do açúcar decai, aí é emitido outros 2 raios gama, vem na outra direção, esse outro raio. Depois de milhares desses raios que o computador detecta pela luz lá nos cristais, você consegue fazer uma imagem em 3 dimensões do tumor cancerígeno. Né? E a localização precisa dele também. Precisa dele. Então, isso hoje, esse exame PET scan, você tem que estar próximo de um local que tem um ciclotronzinho, que é um aceleradorzinho comercial. Aqui no fundão a gente tem vários cantos do Brasil, vários hospitais no Brasil têm um aceleradorzinho próximo, porque esse material radioativo ele decai em 2 horas, o tempo, meia vida. Então, você produz o material, leva imediatamente para o hospital para fazer os exames. Hoje é o exame mais sensível para detectar câncer que existe. Mas não só para detectar o câncer, metástase e tudo, mas também para ver cérebro em funcionamento, como a ressonância nuclear magnética. Você pode pegar um estudante que nunca estudou mecânica quântica, por exemplo, só para falar, né, termos bonitos, né, e você mostra para ele uma equação da mecânica quântica. Para ele aquilo é uma incógnita. Então, certas áreas do cérebro acendem, buscam, né, esse material radioativo, esse açúcar. Né? Enquanto que o estudante que já estudou aquilo, ele quer resolver a equação. Então, ele precisa de alguns outros parâmetros, ele quer resolver. E aí ele acende outras áreas do cérebro. Então, é extraordinário como isso tem essa aplicação. Vejam que a física tem uma aplicabilidade gigantesca em tudo da vida. A base é essa mesmo, né? O ambiente da ciência, da inovação, da tecnologia, ele hoje é no Brasil um ambiente incentivado ou ele está parado no tempo? O que precisaria ser feito para que inteligências como a sua e tantas outras que estão por aí possam ser retidas? Eita, essa é uma pergunta formidável, José. Assim, vamos lá, vamos começar por partes. Acho que o Brasil, a gente é especialista em auto-boicote ou fazer investimentos pela metade, né? Então, a gente tem ótimas universidades federais que dão cursos, né, são gratuitos para a população, a gente forma gente muito boa, a gente tem muita gente boa. Aí, o Brasil já fez muito investimento em enviar gente para o exterior, fazer doutorados, tá certo? De ponta no exterior, e aí a pessoa volta, e o que ele encontra? Ele encontra uma infraestrutura péssima, ele encontra um apoio péssimo. Então, muito recentemente, até antes da pandemia, né, com as perspectivas que a gente tinha aí também, a gente perdeu, lá no nosso Instituto de Física, 5 professores jovens de alto nível foram embora para o exterior, tá certo? Um para a Austrália, 2 para Portugal, um para a Holanda, tá certo? E agora vamos perder mais gente, até para a Argentina, né? Então, nós não criamos uma infraestrutura, tá certo, amigável para fazer pesquisa. A gente investe nas pessoas, e aí quando chega na hora de você receber esse investimento de volta para a sociedade, né, falta o resto do envolvimento que vai transformar aquilo em conhecimento, em economia, em inovação e tudo mais, né? Hoje, a situação não está muito, digamos assim, o ambiente não é muito favorável à pesquisa no Brasil.
A pesquisa ela requer um financiamento de longo prazo, estabilidade, né? Os governos inteligentes, eles têm um projeto, eles sabem que algumas áreas podem ser privilegiadas e precisam ser privilegiadas, mas ele tem que deixar aberto para as pessoas, pela motivação dos pesquisadores também, mas você pode privilegiar certas áreas, tá certo? Nós temos um problema que é esse, que eu também quis atacar com essa questão dos cursos online, mão na massa, dos cursos, né, experimentais mão na massa, que todo o nosso ensino, do ensino mais básico, o ensino fundamental, e o ensino médio, até o ensino universitário, ele é quase todo teórico e abstrato. Ele é quase toda a base do GIS, cuspe GIS e decorar coisas, ao invés de fazer coisas, ao invés de projetos. Claro que há exceções, e ainda bem que há exceções que confirmam as regras, né? Mas, enquanto a gente não tiver um ensino que tenha um equilíbrio entre a parte da teoria e abstração e a parte experimental, a gente falar de inovação é mais um jargão. Vai ter inovação? Claro que vai, mas é pontual, não é uma coisa que vai ser massiva. Você não foi treinado a criar soluções, você não foi treinado a fazer coisas novas. Então, tem toda uma questão cultural do nosso ensino que poderia fazer uma diferença gigantesca para o país. Agora, note que o futuro do país vai depender da pesquisa, até no nosso grande, né, os economistas falam, o agronegócio é que nos sustenta, né? Mas esse agronegócio, se a gente não tiver pesquisa nele, tá certo? Esqueça, nós vamos ser história, né? Hoje já tem empresas construindo carne artificial. Em breve isso vai virar realidade. Ao invés de eu criar um boi inteiro e sacrificar o boi para comer, tá? Pode ser que a gente chegue num nível bom de criar carne a partir de cultura celular mesmo, tá certo? Cultura celular, e eu vou ter uma carne de alta qualidade lá. Então, se não houver pesquisa, isso também na parte da vegetais, a gente tem sol, a gente tem terra, são grandes vantagens brasileiras, mas se ela não vier acompanhada de pesquisa, o país vai perder o bonde, né? A gente não pode ficar sentado aqui achando que, né, tá certo? O nosso boi e a nossa soja, o nosso milho vai nos sustentar, né, e vender minério de ferro, sem investir em pesquisa e poder tirar muito mais de um valor agregado muito maior, tá certo? Então, é assim, eu acho que... Estou precisando é isso, né, Cláudio? É criar um ambiente incentivado para a pesquisa. O ambiente da inovação só existirá se for uma cultura de incentivo à pesquisa de fato for implantada, desde os primórdios, desde o momento como você faz na escola de nível terciário, mas no curso de formação acadêmica ainda, de graduação, mas desde lá da criancinha, do menininho. Conheci aqui numa escola CIEP, uma experiência de horta, com as crianças olhando a germinação, o feijãozinho que cresce. São essas coisas pequenininhas que a gente vai estimulando, que a criança vai se tornando um adolescente, depois um adulto, e finalmente se transforma num Cláudio Lenz. É isso que a gente precisa. Milhares e milhares de Cláudio Lenz no Brasil. Cláudio, foi ótimo falar com você. Muito obrigado a você. Fique bem, fique com saúde. Usemos todos máscaras, façamos o distanciamento social necessário. Aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Nós vamos superar isso tudo. As vacinas estão chegando. Em breve nós podemos estar presencialmente curtindo a presença do nosso Cláudio Lenz em outros encontros. Muito obrigado, Cláudio Lenz. Obrigado, José. Obrigado a todos.